Eu peço à igreja que abra a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 31. Leremos até o versículo 39, finalizando este capítulo da palavra de Deus, finalizando também uma série de pregações que teve início no dia 7 de abril do corrente ano. Hoje, 4 meses depois, estamos chegando ao final desta primeira parte do livro de Romanos, capítulos 1 a 8. Em momento oportuno, prosseguiremos a exposição de Romanos a partir do capítulo 9 até o seu final. Por ora, nós vamos dar uma parada, vamos mudar um pouco de assunto e pedimos aos irmãos que continuem orando pelos pregadores da igreja, para que Deus nos use como instrumentos nas mãos dele, para transmitirmos com clareza e fidelidade a sua palavra. Mas é uma alegria podermos então encerrar essa etapa com um texto que é tão maravilhoso. Na verdade, a conclusão do que tem sido dito até aqui, desde o capítulo 1, versículo 1, até aqui. O capítulo 8, de 31 a 39, vai finalizar, perguntando: que diremos, pois, à vista destas coisas? Que diremos, pois, à vista destas coisas? É este o tema da nossa mensagem nesta noite. Eu farei a leitura e peço a cada irmão, a cada irmã, a cada um de vocês se acompanhe com reverência e atenção a leitura da palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que diremos, pois, à vista destas coisas? O ponto de exclamação é um sinal de pontuação usado no final de frases que expressam emoção, surpresa, admiração, indignação, raiva, espanto, susto, exaltação, entusiasmo,
Eu não sei se você sabia que o ponto de exclamação também é chamado de ponto de admiração. Exclamar significa pronunciar em voz alta, gritar, bradar. Assim, quando uma pessoa exclama algo, emite palavras com entonação de surpresa, admiração ou exaltação. E é esse o tom do final do capítulo 8 de Romanos, fechando a primeira parte desta carta maravilhosa. Embora o texto seja apresentado a nós com muitas interrogações, é um texto cheio de exclamações, um texto onde o apóstolo, inspirado e por vivência, exclama a glória de andar e de servir e de viver e de confiar no Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Quais coisas? À vista de quais coisas? Eu quero rapidamente folhear com você, ressaltando alguns pontos muito importantes que nós podemos encontrar nesta carta e que podem ser incluídos dentro deste grupo de coisas que são levantadas aqui pelo apóstolo Paulo. À vista dessas coisas, que diremos? Veja só no capítulo 1 de Romanos, quando Paulo, abrindo sua carta, já chega numa conclusão maravilhosa no versículo de número 16, ao dizer: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Que diremos, pois, à vista destas coisas? À vista do fato de o evangelho ser o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, indistintamente. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Capítulo 3, a partir do versículo de número 21. Capítulo 3, versículo 21, o texto da palavra de Deus diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Da manifestação da justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. O Deus que manifesta a sua justiça no Filho, declarando justo o ímpio, declarando justo o pecador, que confia no Filho, na obra do Filho. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Capítulo 4, a partir do versículo de número 23, o texto diz: e não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Do fato do Senhor ter se entregado por causa das nossas transgressões, e ressuscitado para a nossa justificação, e agora, pois, justificados, podemos ter paz com Deus, não somos mais inimigos, não há mais guerra, a paz foi declarada, a paz foi conquistada. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Capítulo 6, versículo de número 22. Veja o que o texto diz. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Agora libertados do pecado, agora podendo viver como servos de Deus, podendo frutificar para a santificação, entesourados para a vida eterna. O que diremos, pois, à vista destas coisas? Capítulo 7, versículo de número 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Agora nós pertencemos a outro Senhor, temos outro dono. Jesus Cristo se tornou o nosso Senhor e podemos frutificar para Deus. Podemos agradar a Deus com a nossa vida. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Então chegamos no capítulo 8, quando o texto da palavra de Deus vai nos dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo de número 1, não há mais condenação. O que diremos, pois, à vista destas coisas? Capítulo 8, versículo de número 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. A habitação do Espírito Santo, a dádiva da terceira pessoa da Trindade, morando em nós, vivificando o nosso corpo mortal, nos dando condição de vencer o pecado. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Versículo de número 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Já não precisamos correr de Deus, como aconteceu com Adão desde a queda. Eu tive medo e me escondi, eu tive medo e fugi. Agora nós não temos mais o espírito de escravidão para vivermos atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção. Deus se tornou o nosso Pai em Cristo Jesus. Fomos adotados na família de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? E como adotados por Deus em Cristo Jesus, temos uma herança. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quando entendemos que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós.
Que diremos, pois, à vista destas coisas? Quando a palavra nos diz que o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Quando tomamos conhecimento de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Eu quero propor algumas exclamações. Que diremos, pois? Eu proponho algumas exclamações. Primeira delas, ele me representa. Segunda exclamação, ele trabalha por mim. Terceira exclamação, ele me ama. Quarta exclamação, que amor é esse, meu Deus? Eu gostaria de compartilhar com vocês cada uma dessas 4 exclamações. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele me representa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu creio que você vai entender esse sentimento que eu vou compartilhar agora. Nós estamos encerrando mais uma edição dos Jogos Olímpicos. O Brasil não é lá essas coisas aí no esporte mundial, né? Nós sabemos disso. Na tabela de colocação entre os que mais ganharam medalhas, o Brasil não fica nos primeiros lugares. Mas sempre que um brasileiro é bem-sucedido, alcança uma medalha, e a gente vê no pódio, e de repente o hino nacional brasileiro sendo tocado ali, a gente se sente representado, mais ou menos, não se sente? A gente se sente ali representado, de certa forma. Poxa vida, é da minha nação. É o meu povo que está sendo representado ali, ganhou uma medalha. Esse sentimento de representatividade é algo muito interessante. Irmãos, quando nós pensando ainda nos Jogos Olímpicos, né? Deixa eu passar aqui para um outro tipo de reflexão. Quando nós pensamos assim, numa equipe muito forte, que nos representa e que quase que garante a certeza de vitória. Vamos pensar aqui no basquete masculino, o time dos Estados Unidos. Consultando a lista dos times que foram ouro no basquete masculino nas últimas 10 edições das Olimpíadas, os Estados Unidos ganharam 8 vezes. Nas Olimpíadas de 1988, a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi ouro. Em 2004, a Argentina. Mas nas outras 8 edições, os Estados Unidos. Um time que praticamente já entra dentro da quadra e os torcedores ali se sentem representados e têm quase a certeza de que se sagrarão campeões. Por essa estatística aqui, das últimas 10 Olimpíadas,
Quem torce para o basquete americano tem 80% de chances de ganhar, mas tem 20% de chance de perder também. Não é um time imbatível, é um time que também perde. A única certeza de vitória é para aqueles que são representados por um time que jamais perdeu um jogo sequer. Existe tal time? Existe tal representatividade? Irmãos, quando nós consultamos a palavra de Deus, no livro de Jó, por exemplo, chegamos ao final do livro de Jó, e Jó então exclama algo tão maravilhoso, e ele diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Existe alguém que nunca perde uma batalha. Existe alguém que dá certeza plena, absoluta, inequívoca de vitória. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Então vem aqui, em forma de interrogação, mas uma grande exclamação: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se levantará e conseguirá sucesso diante do Deus que é por nós e por quem somos representados? Ele nos representa, ou somos representados pela força desse Deus. A ação que garante uma sempre vitória já foi feita e é infalível, insuperável. Veja o versículo 32 do texto. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ora, ele já fez o mais difícil, o maior sacrifício, aquilo que o custou mais. Ele não poupou o próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele me representa. Ele me representa, o Filho me representa. E o que ele fez é infalível. O que ele fez é invencível. O que ele fez é insuperável. Permanecendo com o texto marcado em Romanos, eu gostaria que você fosse comigo para a segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1. Vejam como o texto da palavra de Deus nos orienta. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Veja o início do versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder,
nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Eu quero parar por aqui a leitura. O texto apresenta o autor da carta, o texto nos mostra algumas informações acerca do autor da carta e para quem esse autor estava escrevendo. Aqueles que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos representa. Então ele diz no versículo de número 3, pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Todas as coisas. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém há que possa se levantar contra aquele que é representado por Cristo Jesus de forma bem-sucedida. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Jesus quem nos representa. Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Vivermos uma vida digna, honrada, abençoada, plena, em Cristo Jesus, já nos foram dadas. Todas as coisas, por Ele mesmo, que nos representa. Essa é a primeira exclamação que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A segunda exclamação vem logo nos próximos versículos. Ele trabalha por mim. Versículos 33 e 34. Ele trabalha por mim. É bem provável que você que tem experiência com estudos, qualquer experiência escolar, seja no ensino fundamental, médio, ensino superior, é bem provável que você já tenha feito trabalhos em grupo, diversos trabalhos em grupo. Em minha época, quando eu ainda estudava, por um lado, era muito comum haver aqueles que não ajudavam em nada nesses trabalhos. E ninguém os queria em seus grupos. Não sei se continua assim, né? Mas havia esses que gostavam de ser carregados pelo grupo, né? E quando era trabalho de grupo, eles ficavam ali folgados e ganhavam a nota por tabela, porque não faziam nada. Por um lado, há aqueles que não estão nem aí, não ajudam em nada, ninguém os quer nos grupos. E por outro lado, há aqueles que trabalham para que o grupo seja bem-sucedido independentemente das circunstâncias. Se, por exemplo, alguém fez sua parte relaxadamente ou nem fez a sua parte, há aqueles que vão lá e fazem o que não foi bem feito, corrigem ou completam, e sempre que essa pessoa está no grupo, o grupo tem uma boa saída, tem uma boa nota. Aqueles que trabalham de turno, que são rendidos e que rendem. Eu já ouvi pessoas comentarem assim, olha, eu não gosto de render determinado grupo porque eles deixam o trabalho todo incompleto, aquilo que eles deviam entregar já realizado, deixam pela metade, e a gente já tem que chegar assumindo, fazer o trabalho que ficou para trás e fazer ainda o nosso trabalho. Há situações assim, pessoas que não fazem bem feito o seu trabalho e sobrecarregam outras pessoas. Irmãos, quando nós paramos para refletir acerca da obra do Senhor Jesus Cristo, aquele que trabalha por nós, nós somos levados rapidamente a concluir que a sua obra foi perfeita e alcançou os padrões altíssimos exigidos por Deus Pai na sua máxima perfeição. Vejam o versículo
de número 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E esta justificação é por meio daquele que trabalhou por nós, o Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você, mantendo o texto marcado mais uma vez, volte comigo para as cartas de Pedro. Agora nós vamos para a primeira carta. Primeira Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. Veja como o texto diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Irmãos, vejam o que o texto está dizendo. Está mostrando que a base da nossa salvação, a base da nossa fé, é o valor da obra do Senhor Jesus Cristo. É o valor daquilo que Ele fez por nós. Ele trabalha por mim. É uma exclamação que nós podemos fazer à vista destas coisas. Que diremos nós à vista dessas coisas? Ele trabalha por mim. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E eu quero chamar a sua atenção para algo interessante aqui. O texto não vai dizer, é Deus quem os defende. Não é assim que o texto diz. O texto tem linguagem de tribunal e fala de acusação, mas não fala de defesa. O texto fala de justificação. O texto diz, é Deus quem os declara justos. E não vale acusação contra alguém que já é declarado justo. Não é nem defesa, é inculpabilidade. O texto está mostrando isso para a gente. É Deus quem os justifica, não vale acusação. Pode ser alguém que vai acusar de forma persuasiva, mas aqui não cabe, não vale. Já foi declarado inculpável. É Deus quem os justifica. E o versículo 34 acrescenta uma informação importante. Quem os condenará? Esses que já foram declarados inculpáveis. Cristo Jesus, aquele que morreu, ou antes, que ressuscitou, continua trabalhando em favor daqueles que representa. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não há como dar errado. Não há como ter derrota. Não há como perder a bênção, perder a salvação. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Ele trabalha por mim. Me declarou inculpável. Intercede por mim.
o texto prossegue. Eu quero passar para uma terceira exclamação. A partir do versículo de número 35. Ele me ama. Ele me ama. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Ele me ama. Antes de nós lermos aqui o texto de Romanos mais uma vez, eu quero que você volte comigo agora para João, e depois nós voltaremos para Romanos. João capítulo 13, de início. João 13, versículo de número 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. O Senhor amou os seus até ao fim, no seu ministério terreno, e continua a amá-los eternamente no seu ministério celestial. É Cristo Jesus quem morreu, mas não permaneceu morto, ele ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. No livro de Hebreus nós lemos que ele vive para interceder por nós. Então, voltando para Romanos, capítulo 8, a partir do versículo de número 35, o texto diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Diante disso tudo que está sendo levantado aqui pelo apóstolo, ele chega a essa interrogação, que trará daqui a pouco uma grande exclamação. Mas quem nos separará do amor de Cristo? Então ele começa a citar algumas situações de prova, algumas situações de dificuldade que são parte deste mundo, na vida de qualquer ser humano, mas que com relação aos cristãos têm objetivos muito bons, porque Deus trabalha em todas as coisas para moldar em nós a imagem do seu Filho. Fomos predestinados a isso, a sermos conformes à imagem de Cristo Jesus. Mas no versículo, então, 35, o texto começa com essa interrogação: quem nos separará do amor de Cristo? E começa a citação: será tribulação, luta externa, angústia, luta interna, perseguição, pessoas se levantando contra, fome. E quando se fala de fome, nós temos aqui a nossa necessidade mais básica: fome, nudez, perigo, espada. E é interessante nós observarmos aqui que o apóstolo Paulo, ele cita 7 situações. São fortes, muito fortes, cada uma delas é forte. A ideia da nudez, nós precisamos estar vestidos para manter a nossa dignidade. Perigo, espada, risco de morrer. Ele cita 7 situações, cada qual tem o seu peso de dificuldade, a sua força. Mas é muito importante nós observarmos essas 7 citações, tendo em vista a ideia hebraica do número 7, a ideia de completude. Ele lista 7 situações difíceis,
como que querendo dizer: o que mais? O que mais? O que é que pode nos separar do amor de Cristo? A lista mostra que seja qual for a prova que enfrentemos, como Paulo de fato enfrentou todas essas situações aqui. Poderíamos ler diversos textos enquadrando Paulo em cada uma dessas situações. Essas provas apenas realçarão nosso status de vencedores. Aqui nós nos lembramos o texto que lemos no começo do culto, quando o apóstolo Pedro também fala acerca das várias provações que podem nos contristar. Nisso exultais, embora no presente, se necessário, por breve tempo, sejais contristados por várias provações. E daí? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, a espada. Como está escrito, versículo 36, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. O texto nos mostra que quando assumimos uma postura ao lado de Cristo, de fato nos colocaremos como pessoas que serão perseguidas. Ninguém há que viva piedosamente em Cristo Jesus que não seja perseguido. O versículo vai nos mostrar que quando nós assumimos uma postura de verdade cristã, no meio de um mundo caído, num mundo que jaz no maligno, nós enfrentaremos tribulação, angústia, perseguição, em algumas situações, em alguns lugares, fome, nudez, perigo, espada, como ainda hoje acontece em diversas regiões do mundo. Mas a perseguição existe em todo lugar, para todo cristão. Desde que se assuma um compromisso real e verdadeiro com o Salvador. Mas o texto então vem no versículo de número 37 com uma exclamação exultante. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Veja só que o texto não diz que Deus nos livra dessas coisas, mas nos diz que em todas elas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ele me ama. Que exclamação! Ele me ama. Mais que vencedores. Eu parei para pensar nessa expressão. Vencedor já é quem chega em primeiro, já é quem alcança o pódio, já é quem numa batalha se consagra campeão, vencedor, seja o que for. Mas mais que vencedor, o que quer dizer isso? Qual que é o sentido dessa expressão? Significa que através do amor do Senhor Jesus Cristo, os crentes não apenas superam as dificuldades e adversidades, mas fazem isso de maneira triunfante, completa e perene. As dificuldades e adversidades são superadas de maneira triunfante, completa e perene. O status não é perdido. Não é uma vitória comum, mas é uma vitória extraordinária e abundante. Essa certeza dá aos crentes a confiança inabalável de que em Cristo eles têm uma vitória que vai além das circunstâncias que são exclusivamente terrenas. Irmãos, existe um maratonista
ele participou da maratona ontem. Eliud Kipchoge, queniano, ele foi campeão olímpico nas maratonas de 2016 no Rio, aqui no Brasil, e em 2021 em Tóquio, no Japão. Nas Olimpíadas deste ano, ele nem completou a prova. Ele não chegou a finalizar a maratona. Ele deve ser respeitado, continuar sendo respeitado como um dos maiores maratonistas de todos os tempos, alguém que até pouco tempo tinha o recorde mundial da maratona, mas ele não é mais que vencedor. Por que é que ele não é mais que vencedor? Porque ele não conseguiu, como nenhum homem consegue em área de atuação qualquer, manter seu status de campeão para sempre. O ser humano perde vigor, envelhece, perde inteligência, perde força, perde poder. Os grandes heróis do passado já foram sepultados. Os cristãos, todavia, são mais que vencedores, pois jamais perderão o status de vencedores. É por isso que somos mais que vencedores. O status é eterno. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. A coroa, conforme disse Pedro no texto que lemos no início também, é imarcessível. Não é semelhante à coroa de louros que os campeões recebiam nas Olimpíadas gregas antigas, coroas feitas por folhas ou com folhas de oliveira, e ali o campeão tinha sobre a sua cabeça aquela coroa colocada, era uma das premiações, e ele era então distinguido como campeão. Mas daqui a pouco a coroa murchava, não durava muito tempo. A coroa que o cristão recebe é uma coroa eterna. É por isso que o apóstolo Paulo diz, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele me representa, é uma exclamação. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele trabalha por mim, é outra exclamação. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele me ama. E por fim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que amor é esse, meu Deus? Que amor é esse? A partir do versículo de número 38, os 2 versículos finais, como o número 7, agora o apóstolo Paulo vai usar um outro número que para os judeus, na cultura hebraica, trazia também um significado profundo e simbólico, o número 10. Frequentemente associado à perfeição divina, ordem e plenitude. Então, no versículo 38, ele começa a exclamar, falando da sua segurança, porque eu estou bem certo, não apenas certo, eu estou seguramente certo, bem certo, de que nem morte nem vida, nem aquilo que pode acontecer conosco na morte, nem aquilo que pode acontecer conosco na vida. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes espirituais, bons ou maus, poderes que são muito superiores à nossa condição humana, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir,
nem nada de agora, nem nada do amanhã, nem poderes. Aqui então, uma palavra ou uma situação específica, separada, não impar, como estava vindo até agora, nem poderes. E a ideia de poderes significa algo que é extraordinário, que é sobrenatural, seja na vida ou na morte, seja em anjos ou em principados, seja no presente, seja no porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Percebam que o texto está falando de extremos, apontando em todas as direções. Nem altura, nem profundidade, tem a ver com espaço, nem coisas do presente nem do porvir, tem a ver com o tempo. E o texto vai apresentando esses pares, e por fim o texto encerra apresentando a 10ª situação, nem qualquer outra criatura. Completou o 10. Qual seja? Qual você quer acrescentar? Nada, nada, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que amor é esse, meu Deus? Diante disso tudo, irmãos, somos levados a dizer como o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5,14, quando ele exclama: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Que amor é esse, meu Deus? E somos levados a agir como o texto de 2 Coríntios 5,14 diz logo em seguida. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 5. Segundo aos Coríntios 5, 14, o texto diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, ele nos representa, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, o texto vai nos mostrar que esse amor que nos constrange deve nos levar a uma ação, deve nos levar a uma atitude, viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E esse amor que nos constrange deve nos levar a amar, vivendo para ele, ele que por nós morreu e ressuscitou. Paulo estava bem certo dessa verdade, tendo em vista aquilo que ele havia recebido de Deus como revelação, aquilo que ele mesmo vivia na sua própria vida, no seu ministério apostólico, e aquilo que ele tinha a oportunidade de ver em outros servos de Deus. Ele tinha plena certeza dessa verdade. Nada, nem morte, nem vida, nem anjos ou principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes,
nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Podemos usar frases exclamatórias sem fim. Eu usei algumas aqui, algumas poucas frases exclamatórias. Poderíamos usar inumeráveis frases exclamatórias. Que Deus, que amor, que salvação, que graça. Ainda assim, jamais chegaríamos sequer perto de definir aquilo que Deus fez e faz por nós. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 4, há algo interessante. Eu quero acrescentar esta reflexão para finalizarmos. Em 2 Coríntios 12, versículo de número 4, o texto diz, Paulo falando de uma experiência pessoal, indiretamente, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Uma palavra inefável, ou a palavra inefável, é um adjetivo que descreve algo que não pode ser expresso por palavras, devido à sua complexidade ou beleza extrema. Em outras palavras, é algo indescritível ou indizível. Aí quando a gente fala de indizível, a gente se lembra de algo que nós já lemos nesta noite, quando Pedro diz sobre alegria indizível. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Talvez, meus irmãos, o melhor mesmo seja não dizer nada. Talvez o melhor mesmo seja o silêncio. Apenas adorar e deixar que Deus entenda o que está em nosso coração, assim como faz quando lida com os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Vamos falar com o nosso Deus. É isso, Senhor. Que o Senhor mesmo possa olhar para nós e ver em nós corações que são totalmente do Senhor, constrangidos
pelo seu grande amor, que primeiro nos amou. Em nome de Jesus. Irmãos, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, e a comunhão completa, plena, suficiente do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.